Bem, pessoal, boa noite. Nós vamos dar continuidade hoje à programação da segunda semana de Engenharia Elétrica, com a palestra Modelo de Maturidade de Cidades Inteligentes e Sustentáveis do Brasil, MMC-ISB, que vai ser ministrada por Clarissa Loureiro. Clarissa, ela é engenheira eletricista, fez a graduação, parte na UFCG e parte na França, no INSA, em Lyon. Fez mestrado na Unicamp e é doutoranda na Unicamp, tendo feito uma parte do doutorado, né, na George Mason, nos Estados Unidos. É analista de dados, especialista em cidades inteligentes, trabalhando com cidades inteligentes e políticas públicas. Sempre desenvolveu projetos sociais com tecnologia e robótica, eletrônica e computação na educação de crianças e adolescentes. Foi presidente do I3EUI da América Latina nos anos de 2015 e 2016, coordenadora do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres na cidade de Campinas, em São Paulo, em 2019, e delegada de políticas públicas para as mulheres no estado de São Paulo. Também atua em diversos projetos na área de empoderamento feminino, nos âmbitos sociais e profissionais de crianças, jovens e mulheres. Então, gostaria primeiramente de agradecer, Clarissa, o fato de você ter aceitado o nosso convite, né? Você já é nossa parceira em alguns eventos do I que a gente desenvolve. Esse tema, né, foi escolhido para a gente poder tratar um pouco mais, né, para que os alunos possam entender um pouco mais, né, do modelo para cidades inteligentes que já vem sendo praticado, que vem sendo construído, né, aqui no Brasil. E eu agradeço muito a sua presença e ter aceitado esse convite e participar do nosso evento. Então, eu peço agora que os participantes fiquem com os microfones e as câmeras fechadas, né, deixando apenas a nossa convidada com o microfone e câmeras abertas. E as perguntas poderão ser feitas via chat, né, e serão respondidas em momento oportuno. Então, agradeço novamente, Clarissa, pela sua disponibilidade e passo a palavra para você. Boa noite a todos. Boa noite, Daniele. Tudo bem com você? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho para todo mundo. É realmente uma iniciativa muito legal e realmente as cidades inteligentes têm sido falada mundialmente, né? A gente tem feito um trabalho, eu vou compartilhar aqui minha tela, certo? Pronto, quando vocês estiverem vendo, me avisem. Dá para ver? Dá sim, Clarissa. Certo. Então, como eu estava dizendo, a gente, assim, está muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e também mostrar para vocês um pouco sobre o que a gente pensa que é uma cidade inteligente, certo? Então, esse título de Modelo de Maturidade de Cidades Inteligentes e Sustentáveis no Brasil é um modelo que será lançado amanhã, numa reunião da Câmara 4.0 do Brasil, em Brasília, que será um evento online e será só para membros da Câmara. Depois será enviado para todas as cidades do Brasil para poder os seus gestores fazerem todas as inscrições. Eu vou explicar para vocês um pouco. Como a Daniele falou um pouco da minha carreira, eu vou só deixar um pouquinho aqui para vocês. Ai, não sei por que acontece isso. Aqui, mais ou menos o que eu fiz, porque às vezes vocês pensam em fazer alguma coisa parecida, pensam em viajar, em morar fora, e eu aconselho bastante, porque a gente cresce profissionalmente e pessoalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca quis deixar de fazer trabalhos voluntários, eu sempre fiz desde pequena, e é uma coisa que a minha família, principalmente a minha avó materna, que, assim, sempre
aconselhou a gente a fazer, principalmente a investir na área de educação para quem não tinha oportunidade, né? Então, eu morei em Campinas há 13 anos, meu trabalho é de lá. Na pandemia, eu vim ficar um tempo com a minha mãe, mas continuo trabalhando à distância lá mesmo. Então, é bom sempre lembrar alguns conceitos e princípios básicos que a gente deve ter esse norte, não só na nossa vida acadêmica, nem na nossa vida assim, de trabalho, mas também para a vida, certo? A tecnologia está presente na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, mas é sempre bom a gente lembrar que ela existe para o benefício e da qualidade de vida das pessoas. Nunca o contrário. Nunca a gente vai trabalhar com a tecnologia em prol da tecnologia em si, para ter o avanço, para o Brasil ser melhor em uma tecnologia ou outra, para a gente nunca esquecer que o importante são as pessoas mesmo, certo? Eu vou falar um pouco para vocês sobre o conceito de Smart Cities, vou dar uma ênfase um pouco na área de energia, e depois eu entro no modelo em si, certo? Então, Smart Cities, que são as cidades inteligentes que se fala hoje em dia, a gente tem um conceito que elas precisam ser humanas, sustentáveis, inclusivas, eficientes, que possuem serviços públicos eficientes para diminuir a igualdade e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que habitam a cidade, certo? Então, o básico mesmo que todo gestor e todas as pessoas que conhecem essa parte de Smart City, as pessoas sérias que realmente trabalham com isso, a parte importante é que as cidades inteligentes, elas têm que existir, né, e as cidades precisam evoluir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, certo? Não é para ter apenas tecnologia nas cidades, mas para que essa tecnologia possa ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que habitam. Isso é um conceito muito importante que a gente não pode deixar de ter em mente, certo? Então, alguns indicadores de Smart Cities, eles existem em várias áreas. Quando é que você sabe que uma cidade é inteligente? Você precisa abranger, assim, muitas áreas da cidade. Por exemplo, como o meio ambiente, a energia, a água, o transporte, a educação, a assistência médica, né, que é a parte de saúde, os programas sociais, para incluir, para fazer com que todo mundo realmente tenha acesso e tenha direito a ter o acesso dos serviços da cidade, que exista uma segurança pública, que as pessoas se sintam seguras naquela cidade, e também tem indicadores de governança do governo e órgãos administrativos, certo? Então, uma cidade inteligente, ela pode ser abrangente numa cidade bem grande, ou numa cidade bem pequena, ou até mesmo em um campus. Esse campus é o de Campinas, da Unicamp, que é a cidade que eu moro há muitos anos, e que é o campus, né, a universidade que eu também passei muitos anos da minha vida, porque eu fiz mestrado e doutorado lá, e né, faço pesquisa até hoje. Então, toda a parte de iluminação pública, a parte de estacionamento, a parte de coleta diferenciada, a fila dos restaurantes e o fluxo de passageiros dentro dos ônibus que passam dentro da cidade, está sendo monitorada. Por quê? Porque isso é uma coisa sustentável. Quando a gente fala sustentável, é que ele digamos assim, um indicador não apenas de meio ambiente, mas também de economia, de viabilidade, digamos assim, para poder haver uma certa eficiência. Então, a Unicamp também está investindo muito na área de energias renováveis, né, de energia solar. O estacionamento da parte do campus de computação, da faculdade de computação, né, eles estão, desde casa, deixando que os professores e alunos tenham acesso ao estacionamento para que não haja nenhum tipo de acidente de trânsito, e também estão testando essa tecnologia para ver se dá certo colocar nas cidades. Por quê? Porque no trânsito, uma das coisas que mais causa acidentes são as pessoas tentando estacionar no trânsito.
Então, por exemplo, quando você está no centro da cidade que precisa estacionar, às vezes você passa muitas vezes pela mesma rua para poder você ver se tem alguma vaga. E às vezes você está andando um pouco mais devagar, vem uma pessoa mais rápido, então isso pode causar acidentes. Então, uma coisa que é importante também é se você já sair de casa, já souber mais ou menos onde é que tem lugares para estacionar, para não ficar passando várias vezes por aquela rua e não causar acidentes nem para você, nem para as outras pessoas que vão estar dirigindo junto. A fila dos restaurantes normalmente é muito grande lá nos restaurantes universitários da Unicamp, dependendo da hora, mais ou menos meio-dia. Então, também é possível verificar qual horário que tem um maior número de pessoas para que você não precise ficar na fila muito tempo. Essa parte foi bom em relação à parte do Covid, para não haver aglomeração, sabe? E a parte do fluxo de passageiros também é importante. Quando você sabe que o ônibus vai passar, para que as meninas, por exemplo, quando saem das aulas, sei lá, 11 horas da noite da faculdade, umas 9 horas da noite, que já é escuro e um pouco perigoso, para que elas só saiam na hora realmente que o ônibus vai passar, certo? Tem uma parte também da área de saúde, que é a parte de IoT no corpo humano, que é um pouco de tudo, da área de microeletrônica, até na área de nanotecnologia, que é um pouco do que eu faço pesquisa no doutorado lá, que são alguns robozinhos que você pode colocar no seu corpo humano para saber e detectar alguns exames, para saber se está tudo bem no seu corpo, e também para saber onde você poderia fazer, por exemplo, um tratamento de câncer para levar a terapia justamente para o local que é necessário, perto do tumor. É para só mostrar para vocês que a tecnologia realmente ela está em todos os lugares. No meio ambiente, a gente pode usar, por exemplo, a TIC para entender onde a gente tem mais emissões de gás carbônico, o uso das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, ela poderia ajudar a reduzir em cerca de entre 20% a 30%, o pessoal fala, até 2030, as emissões de gás carbônico, contribuindo para a mudança do mercado rumo às fontes de energias renováveis. E também é importante mencionar que o investimento em tecnologia que está associado à industrialização de países menos desenvolvidos conseguiria reduzir em até 70% o consumo anual de petróleo, certo? Então, também poupar muitos litros de água, né, trilhões de litros de água nas cidades também, e ter sensores em todo o sistema hidráulico das cidades é uma coisa muito importante que precisa ser feita. Então, esse também é um dos indicadores de cidades inteligentes. Qual é? É saber qual a perda de água que existe na cidade que você mora, certo? Então, em Campinas, é uma das cidades que menos tem perda de água. Quando a gente fala perda de água, é a água que sai do seu abastecimento e chega até o consumidor, certo? Então, às vezes, tem um cano estourado no meio da rua, às vezes tem algum vazamento perto do abastecimento, às vezes é na própria casa dos clientes, das pessoas, né, que vem algum tipo de vazamento. Então, se você coloca alguns sensores, esses sensores que a gente fala são alguns sensorzinhos de pressão, que eles enviam através de alguns sinais para algumas antenas. O que é que está acontecendo com ele? Não sei se vocês já ouviram falar na rede LoRa, por exemplo, que ela não envia, ela não recebe, por exemplo, sinais muito grandes, como vídeos ou como fotos, mas ela recebe alguns sinais pequenos para que seja uma coisa mais objetiva e mais barata, para que essa comunicação com por exemplo, o tratamento de esgoto possa ser, e o tratamento de água, né, de levar água, possa enviar a companhia, né, de água da cidade para poder avisar rápido onde é que está havendo vazamento, para que eles possam consertar logo e não exista essa perda de água. E no Nordeste, que a gente precisa de mais água, né, é uma média de 50% de perda de água que a gente tem por causa desses vazamentos. Então, é uma coisa muito importante, realmente, que a gente tenha alguns sensores nessa parte de abastecimento de água, para que a gente não possa perder água, que é um recurso tão escasso na nossa região, certo?
Então, esses são alguns exemplos que a gente pode usar um pouco dessa tecnologia para poder resgatar um pouco dos nossos recursos que estão sendo perdidos, entendeu? Outra área que a gente pode usar também a parte de tecnologia é o Smart Home, que é tudo conectado, que a gente é integrado. Quais são os lados positivos disso? Alguns dispositivos também na nossa casa, em sensores, a gente pode tentar controlar quanto é o gasto de energia elétrica que a gente tem, qual é o horário que a gente mais gasta energia, e dependendo se você quer informar a sua rede ou não, se você pode informar a sua região, aos seus governadores, se eles quisessem saber disso também, para ter uma ideia de qual é o momento de maior investimento de energia para aquela região e o que é que eles estão precisando, se existe a possibilidade, se é melhor ou não, por exemplo, em uma cidade, de haver um outro fuso horário, como, por exemplo, o horário de verão, certo? Então, alguns dispositivos, eles são feitos para algumas pessoas para que possa dar mais comodidade, mais conforto, mas, ao mesmo tempo, tem alguns que são importantes para a gente não gastar tanto os nossos recursos e entender o que é que a gente está gastando mais energia para poder deixar de gastar. Por exemplo, eu preciso observar quanto tempo eu gasto no chuveiro elétrico, quanto tempo eu estou gastando no micro-ondas, quanto tempo eu estou gastando no fogão, entendeu? Então, todas essas coisas que são recursos que a gente pode tentar otimizar esse tempo para não gastar muito, a gente pode ter essas informações. A parte de eficiência energética também está bastante relacionada às Smart Cities, inclusive um dos indicadores também é quanto que as cidades estão consumindo de energia elétrica naquelas cidades, e hoje em dia não é uma coisa tão positiva assim, né? Porque a gente também tem uma certa limitação de uso de energia elétrica, né? Então, as cidades inteligentes são as que conseguem se desenvolver economicamente, ao mesmo tempo que aumentam a qualidade de vida dos habitantes, ao gerar eficiência nas operações urbanas. Em toda a parte de operação urbana, em toda a parte de eficiência energética no geral, certo? As energias renováveis, que é uma coisa que está se falando muito hoje em dia, que ainda bem que a gente consegue ter essa parceria, né, da parte da energia solar captada com as companhias de energia das nossas cidades. Então, os benefícios financeiros também são considerados, né, que hoje em dia, né, do jeito que estão as coisas, a gente também precisa considerar essa parte de energia, da parte financeira, mas a energia solar, ela apresenta essa redução de custos, mas ao mesmo tempo ela preserva um pouco o meio ambiente para que a gente não precise tanto da energia hidrelétrica ou de outras energias que a gente consome na nossa casa. Então, com esse olhar de economia, de qualidade de vida, é que a gente precisa encarar o futuro, precisa estar atento ao que as pessoas realmente precisam para viver melhor. Então, um ganho muito grande que o Brasil teve foi essa parceria de você ter os painéis solares, por exemplo, de você ter a sua própria, digamos assim, fonte de energia na sua casa, e que se você absorver demais a energia, digamos assim, do sol, né, transformar para energia elétrica, você pode enviar, digamos assim, as sobras do que você não usou para a companhia, ou você pode, se faltar um pouco, pegar da companhia elétrica. Por que isso foi bom? Porque não precisou de a gente usar umas baterias que eram bem caras no começo, e que agora a gente não precisa tanto usar aquelas baterias que eram muito tóxicas e que não trazia um custo-benefício tão bom para os clientes, né, os usuários, que é o que está acontecendo com os carros elétricos hoje em dia. O que está acontecendo? Eles estão usando uma bateria que é super tóxica, que é tóxica para poder fabricar, é tóxica para poder degradar no meio ambiente, e as pessoas estão achando ainda que carros elétricos é uma super coisa boa para o meio ambiente, mas, na verdade, quando você vê o que ele precisa para ser fabricado, o que ele precisa para a vida inteira, né, a duração do carro,
o que ele precisa para degradar a bateria, o que ele precisa para consumir energia para rodar, quando você soma tudo isso, não vale tanto a pena em relação a um carro, por exemplo, que consome etanol, né? Eu não estou dizendo que os carros elétricos, digamos assim, eu sou contra, mas eles ainda não são eficientes o suficiente para dizer que eles são um tipo de energia verde, que eles seriam melhor para o meio ambiente. Eles ainda não são. Agora, a gente tem outros tipos de pesquisa que são carros movidos a parte de hidrogênio, a partir do etanol, por exemplo. Então, às vezes a gente não dá valor ao que a gente tem no Brasil, mas o Brasil é um dos países que mais produz etanol, que é muito menos poluente do que a gasolina, por exemplo, entendeu? Então, é uma coisa que o Brasil ainda precisa entender o que é que ele tem de bom para poder entender quais são realmente os seus problemas e em que investir, certo? Tem a parte também bem legal, que é dos smart grids, que eles também ajudam na eficiência geral da cidade, certo? No Brasil, os principais investimentos relacionados a tecnologias para cidades sustentáveis são focados em smart grids. Tem várias aplicações sobre isso, que são os medidores inteligentes e registram dados de consumo e permitem que o governo e os consumidores utilizem melhor os recursos. Toda essa parte de smart grid, normalmente, quem vê um pouco mais, tanto a parte de automação como a parte de potência, né, de certa forma, na área de energia elétrica. Precisa entender um pouco dos dois, das duas coisas, mas eles são muito bem vistos atualmente para justamente isso, você entender como é que está a eficiência da cidade e como é que ela pode ter uma certa economia das cidades, para haver um certo controle maior, certo? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é Smart Grid, quem sabe depois a gente possa marcar uma outra palestra só sobre isso, mas é bem legal também. O mercado está super de olho, vou falar também para vocês um pouco sobre isso, porque é importante a gente entender as tecnologias e o que é que está acontecendo no mundo do mercado mesmo, né, de dinheiro. A IoT, né, que é a Internet das Coisas, Internet of Things, nasceu quando existiam mais coisas conectadas do que pessoas, que é o que está acontecendo hoje em dia. Quando a gente falou primeiro em internet, a gente pensava em internet das pessoas, né? É o que se fala hoje em dia. Existia antes a internet das pessoas, que eram as pessoas que se comunicavam, de longe, por exemplo. Ficou bom para eu me comunicar com minha tia que mora fora do Brasil, com a minha mãe que eu passei muito tempo longe em São Paulo e ela na Paraíba. Então, era mais a internet das pessoas para haver uma comunicação maior. Depois que houve, né, esse boom, digamos assim, de internet das coisas conectadas, do aparelho celular com a televisão, às vezes com a geladeira, com o fogão, com a cafeteira, com o marcador de energia na sua casa. Então, hoje em dia, cada vez mais cresce e existem realmente mais coisas conectadas do que pessoas. É um ponto para a gente ter em mente, sempre que você quiser pensar em que você vai se especializar, ou se você quiser abrir um negócio, ou o que é que o pessoal está pesquisando nessa área, né? Então, os grandes negócios, né, os big business, eles estão muito interessados em cidades inteligentes, por causa também das soluções. A gente fala também que precisa ter cuidado com as soluções, porque existem algumas soluções de prateleiras, que é só porque o pessoal está mais interessado em vender do que propriamente em ajudar o meio ambiente ou as pessoas. Aí a gente precisa ter cuidado com isso. Em relação à parte de coisas investidas em comprar em IoT, bilhões já foram realmente investidos nisso, e as maiores empresas de tecnologia que a gente vê hoje, né, Google, Apple, IBM, Intel, eles estão investindo muito em IoT, bilhões de dólares, assim, sabe? E principalmente também as empresas de telecomunicações, como a gente está vendo hoje, o 5G. Teve um evento internacional hoje sobre o 5G e eu estou vendo muito isso, que é uma parte também que precisa ser muito revista para a gente ter cuidado com a parte de inclusão digital e
o que é que realmente vai melhorar para as pessoas que têm essa necessidade de se conectar? Será que o 5G realmente vai trazer mais conectividade para as pessoas que não estão conectadas hoje em dia? É um ponto de reflexão, sabe? Porque, assim, existe uma coisa... Desculpa que essa imagem não está muito bem vista, mas é só para dar um geral sobre Smart Cities. Então, algumas pessoas não estão conectadas. Tipo, 40 milhões de pessoas no Brasil não estão conectadas nem no 4G. Será que com 5G essas pessoas vão se conectar? Então, pode haver uma desigualdade, assim, digital ainda maior, sabe? Com essa parte do 5G, porque algumas pessoas vão ficar super mais informadas e outras menos ainda. É só um ponto também para a gente entender que no futuro vocês, né, que vão conduzir o futuro, digamos assim, ficar um pouco também preocupado com essa parte para tentar melhorar. Então, as Smart Cities são coisas que estão conectadas pela tecnologia, mas sempre pensando na parte de eficiência, de sustentabilidade, de qualidade de vida das pessoas. Alguns pontos de fragilidade existem, claro, né? E uma das grandes é a parte de privacidade e segurança de dados, né? E segurança de sistemas em geral, né? Porque toda a tecnologia também tem suas falhas. Então, a gente precisa ter a parte de segurança das informações, que é muito importante, a parte de privacidade das informações. A gente tem uma lei no Brasil de proteção de dados, né, LGPD, mas precisa ser ainda bem mais aperfeiçoada. Sobre sustentabilidade, que é muito importante também falar sobre as cidades inteligentes, é que ela é uma coisa que ela funciona de forma integrada e harmônica, né? Junto com a economia, junto com a energia, junto com a parte de saneamento básico, junto com a parte de comidas e agricultura e tudo. Então, a gente vem, né, nós da humanidade, a gente vem desequilibrando um pouco isso, com sobra de lixo, com falta de energia. A gente precisa entender como isso que está sobrando, por exemplo, o lixo, pode ser transformado na parte de energia, sabe? Então, a lógica dessas cidades inteligentes vai em busca dessa harmonia, né, para ter sistemas autossustentáveis que sejam capazes de dar conta das suas próprias necessidades e de seus resíduos. Resíduos também e lixo é um dos indicadores de cidades inteligentes para saber como as cidades estão lidando com seus lixos. Então, tudo integrado, né, para formar as cidades inteligentes. E a parte de energia também, que eu vou tentar focar um pouco, é um dos principais aspectos na mira das cidades inteligentes, né? Então, entre as bases de planejamento das cidades inteligentes está, de fato, a eficiência energética, geração distribuída, mobilidade elétrica, que tem um certo lugar de destaque hoje em dia. Por quê? Porque o Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, digamos assim, ele está apostando muito em novas tecnologias, tanto espacial, que ele está, né, em contato com a NASA e tudo, mas ele foi o cara que quis lançar o carro elétrico no mercado, né, nos Estados Unidos, e ele tem também algumas concorrências, a Europa também meio que comprou essa ideia, mas a gente precisa entender também sobre os outros países e o que é que está acontecendo lá. Por exemplo, a energia da Europa é uma energia muito mais suja do que no Brasil. Vocês devem ter estudado isso já, né? Então, os carros lá, eles rodam muito mais a diesel do que no Brasil. Eles têm energia também nuclear, né? Na França tem. E eles não têm a possibilidade de hidrelétricas como a gente tem no Brasil. Então, a nossa energia por si, do Brasil, como a gente está hoje, já é bem mais limpa do que a energia da Europa, né, ou dos Estados Unidos. A energia solar mesmo é que eu acredito que é uma das coisas que vai melhorar nessa parte de mobilidade elétrica, principalmente no Brasil, quando a gente conseguir converter a energia solar em energia para o carro mesmo, sabe? Aí todo mundo pergunta, mas Clarissa, como é que vai fazer à noite? À noite, a gente pode pensar também em uma energia de hidrogênio, que
uma coisa a ser pesquisada, que está já em pesquisa, dos carros, quer dizer, do hidrogênio extraído do etanol, sabe? É uma pesquisa também bem importante nessa área. Então, o Elon Musk meio que ele está ditando um pouco essa parte de tecnologia no mundo, porque ele lança o produto, como ele tem muito dinheiro, né? Acho que ele é trilhardário hoje em dia já. E ele tem muito poder e influência nas outras fábricas de carro, por exemplo. Então, a Toyota decidiu não investir em carro elétrico por enquanto. Algumas marcas elas estão vendo que não é o momento. Eu ainda, pessoalmente, Clarissa, não acredito que é a hora do Brasil investir nisso, porque é uma coisa muito cara e para a gente não faz muito sentido. A Europa está investindo demais, mas já está vendo que não sabe se realmente é uma coisa que faz uma diferença muito grande na parte de gás carbônico no país todo, digamos assim. E uma coisa também da Europa é que ela manda o lixo dela para uma parte do lixo para a África, né? Eu não acredito que essa é a solução, por exemplo. Eu não dormiria bem, por exemplo, se a gente fosse decidir para onde a gente ia enviar as baterias que não funcionavam mais dos carros elétricos para a África, que isso iria solucionar as coisas, entendeu? E, ao mesmo tempo, preciso entender onde vão ser fabricadas essas fábricas de baterias de lítio, por exemplo, para os carros elétricos, porque é uma coisa que devasta o meio ambiente e a saúde das pessoas também. Então, preciso entender muito bem essa balança entre o que realmente é de verdade uma coisa sustentável, sabe? Bom, no trânsito tem várias soluções digitais hoje em dia, né, para evitar acidentes, como eu falei para vocês em relação à parte do estacionamento, prevenir várias ocorrências de feridos e tudo mais. Hoje em dia, com o Uber, com o 99, eles estão dividindo muitos dados. O Uber, nem tanto, mas a 99 em São Paulo, ele divide muitos dados e querem fazer pesquisa junto com o governo público para poder ajudar a melhorar o trânsito, né? Então, toda a parte de rodízio, de clientes, onde eles pegam mais, qual é o horário de pico, para onde eles vão, todas essas coisas é importante, até mesmo para a cidade saber onde é melhor para ela colocar um sistema de transporte melhor, mais eficiente, onde colocar mais um ponto de metrô, por exemplo, nas grandes cidades, né? Por que a gente fala de cidades inteligentes hoje em dia? Porque houve uma migração muito grande das pessoas do campo para as cidades. Então, no Brasil, a gente está numa média entre 87% e 90% já de pessoas que migraram, né, que saíram do campo e moram hoje em dia nas cidades. Então, como a gente teve essa migração muito grande, a gente precisa entender como realmente a gente vai fazer para que exista uma moradia apropriada para todas as pessoas. Quando a gente fala de mobilidade, de transporte, é importante também que todas as pessoas tenham acesso ao transporte público, por exemplo. Então, um problema muito grave que às vezes acontece é que o transporte não chega em determinadas áreas de periferia, que algumas pessoas moram em favela, principalmente em Salvador. Tem áreas que os ônibus não chegam mesmo. Então, precisa entender melhor o que é mais importante para a qualidade de vida do cidadão. É o carro, o ônibus chegar perto da sua casa para não ter perigo de você ser assaltado, para não ter perigo de você levar uma queda no meio do caminho. As calçadas são muito importantes, porque é importante a gente andar a pé. E o que eu acho que é o problema assim, que é a solução do futuro é a gente andar mais a pé, andar de bicicleta, andar com menos carros. Por exemplo, algumas pessoas não sabem tanto, mas Barcelona e Madrid são cidades Singapura também, né? Que são consideradas que tem uma parte muito legal de cidades inteligentes. Mas o que acontece nessas cidades? No centro dessas cidades, não pode mais passar carros. Em Madrid, isso já está acontecendo, em Barcelona tem um projeto para isso. Cada vez mais, eles não deixam mais entrar carros, então você estaciona um pouco antes e vai andando a pé para o centro, entendeu? Para evitar acidentes, para evitar poluição,
para evitar que exista problemas maiores e para haver uma maior sustentabilidade, para as pessoas começarem a entender que, às vezes, voltar a andar a pé e de bicicleta que realmente é melhor para todos, né, para a qualidade de vida geral. Eu vou falar uma parte de inclusão digital que realmente é um pouco da minha paixão e eu não posso deixar de falar. A inclusão digital melhora realmente a economia. Tem coisas que eu trago não só para a gente dizer que realmente é bom, mas também para a gente entender até mesmo na parte de economia de um país, certo? Então, no geral, o crescimento em 10% da penetração, por exemplo, de banda larga, levaria a um aumento de até 1,38% do PIB de um país, associados a novas formas de trabalho, o que assinala um potencial de tecnologias da informação e comunicação para a promoção do crescimento econômico e para a criação de empregos. Na pandemia, a gente viu bastante isso, que é realmente importante haver essa conectividade para todos, principalmente na área de educação, que pegou muito para as crianças, né? Mas nem todo mundo tinha acesso a gente viu, né, bem claramente que nem todo mundo tinha acesso à educação, porque às vezes na casa a mãe só tinha um celular para ter aula para todas as suas crianças, né? Então, toda essa parte também de conectividade é um indicador de cidades inteligentes, toda essa parte de educação também. A Paraíba, que é o meu estado de origem, né? Teve uma sacada muito legal também, que eu achei muito importante, foi um dos estados que teve a melhor qualidade de educação na pandemia, foi que ele colocou pela televisão, né, algumas aulas para crianças do ensino primário e secundário, algumas aulas para as crianças assistirem pela televisão, em um dos canais. Então, foi feita uma parceria com algumas emissoras de televisão para que chegassem às casas das crianças a aula através da televisão. É uma solução, de certa forma, simples, que precisa de parceria, que precisa pensar muito bem pensado, mas que pensa realmente em entrar nos lares das crianças, né, das pessoas que têm uma menor condição de realmente levar a educação, levar a conectividade, integrar, incluir, sabe? A inclusão de pessoas e a educação, vocês sabem que diminui a desigualdade social e melhora até mesmo a segurança, né, das pessoas em geral, porque quando todo mundo tem acesso à educação, quando todo mundo tem acesso a um emprego, a uma atividade que goste, a gente não vai ficar tão revoltado assim e vai viver em harmonia, numa harmonia melhor. Então, toda essa parte de inclusão digital realmente é muito importante para a gente entender que o futuro depende também de todas as crianças e que não é justo, né, que tantas milhares de crianças no Brasil e milhões fiquem sem educação e sem conectividade. Então, realmente, às vezes a tecnologia ela pode aumentar a desigualdade, mas ela também pode reduzir, né? Na educação principalmente, a criação de oportunidades de aprendizado online, de plataformas abertas, a expansão da aplicação de recursos digitais, como videoconferência, realidade aumentada e jogos, né? Podem formar até 450 milhões de indivíduos em programas educativos intimamente vinculados às áreas de tecnologia da informação e comunicação, que de certa forma tem a ver um pouco com a área de engenharia elétrica, né, que a gente também desenvolve toda essa parte de tecnologia da comunicação e informação. Então, as empresas hoje em dia elas estão lucrando muito, né, mais de 2,1 trilhões de dólares em dividendos anuais, para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS das Nações Unidas, que é a ONU. A ONU lançou 17 objetivos do milênio, que até 2030 a gente conseguisse superar vários desafios, como, por exemplo, desigualdade social, desigualdade de gênero, né, das mulheres, para que a gente consiga viver num mundo mais igualitário, com direitos iguais para todos. Então, eu trouxe alguns números aqui, né, de 400 bilhões, que seria o resultado do acesso de 2,5 bilhões de novos usuários a serviço da comunicação. E nos países em desenvolvimento, né, hoje a gente fala muito de países em desenvolvimento, países do sul global, eles estão tentando modificar um pouco essa nomenclatura.
o aumento do acesso à internet para 600 mil mulheres estaria associado ao incremento de 13 a 18 bilhões de dólares anuais, o Produto Interno Bruto, PIB, segundo a UIT. O UIT é a União Internacional de Telecomunicações, certo? É também um braço da ONU, que lida muito com essa parte de telecomunicações, informação e tecnologia, mas sempre pensando na parte de qualidade de vida das pessoas. Então, é só para mostrar para vocês que vale a pena também investir em mulheres, né? Nem sempre as mulheres estão muito nessa área de tecnologia, mas existe um retorno até mesmo econômico para quando a gente investe em crianças e em mulheres também, certo? Então, o acesso à internet e à tecnologia pode realmente empoderar as meninas e capacitá-las para atividades econômicas, né? Eu espero que vocês, meninos, incentivem as meninas nessas áreas tecnológicas também, que digam que elas são capazes de aprender direitinho a matemática, o cálculo da vida, né? E que as meninas também se empoderem cada vez mais para entender que elas são capazes, né? Que elas se sentirem seguras, que elas podem ser muito boas profissionais. Pronto. Dada essa introdução agora grande, né, de cidades inteligentes, que vocês podem me perguntar depois o que vocês quiserem, eu vou entrar agora realmente no meu trabalho que a gente desenvolveu, que vai ser lançado amanhã, que eu estou até meio ansiosa, porque é uma coisa realmente muito grande para o Brasil, que eu acredito que vai melhorar as gestões que a gente, das cidades, né, dos prefeitos, a gente pretende alcançar o maior número de cidades possíveis do Brasil. Então, o objetivo com esse projeto que a gente fez é o desenvolvimento de uma nova tecnologia, uma nova metodologia de diagnóstico de cidades inteligentes para países do sul global. Como eu falei para vocês, países do sul global são aqueles países que a gente está falando de desenvolvimento. O que a gente viu? Que quando você divide um pouco o globo, né, a maioria dos países do sul global são países que estão em desenvolvimento. Então, todo esse trabalho faz parte do modelo de maturidade de cidades inteligentes que leva em consideração as características dos países, né, em desenvolvimento do sul global e seus indicadores de cidades inteligentes para melhorar a qualidade de vida das cidades, o desenvolvimento urbano sustentável e a transformação digital. O nosso caso de estudo é o Brasil, realmente. O Brasil é um país muito grande, diversificado, como vocês sabem, né? Tem uma pluralidade muito grande de características em todas as nossas regiões. A gente tem, hoje em dia, 5.570 cidades com diferentes contextos, realidades e necessidades, né? Vocês sabem que a região norte é diferente da região nordeste, da região sul. Então, esse modelo pretende incluir essa diversidade, a inclusão digital, sendo bem abrangente para incluir as cidades com diferentes contextos. Então, a gente tem, no nosso modelo, 4 dimensões, certo? Que é meio ambiente, economia, sociocultural e capacidades institucionais. Está aqui em inglês ainda porque eu venho apresentando muito esse modelo para Suécia, para a Índia, e agora eu vou dar um seminário em dezembro para os Estados Unidos, sobre esse modelo também, que eles estão elogiando bastante. Eu acho bom porque, às vezes, o Brasil, parece que a gente precisa ser elogiado fora do Brasil para poder o pessoal dar valor dentro, né? Mas eu estou achando legal também, que o pessoal está gostando e elogiando. Então, é um modelo de maturidade com recomendações para que cada cidade possa realmente desenvolver e implementar sua própria avaliação, estratégias, indicadores e metas de evolução. O que é importante? Que os próprios gestores das cidades, né, os prefeitos, que às vezes eles não têm uma certa capacidade técnica de governar e de administrar, a gente gostaria que os prefeitos fossem, assim, muito capazes, né, que tivessem ideais realmente de transformar, mas às vezes eles não sabem nem os dados das próprias cidades, certo? Não é sempre, mas às vezes acontece. Então, com esse modelo, a gente quer juntar todos esses dados das várias áreas dos indicadores, juntar todos eles e mostrar para o prefeito quais são essas, entre aspas, falhas ou oportunidades de melhoria das cidades. Então, a gente leva recomendações também, que estão ancoradas, né, nessas dimensões de desenvolvimento sustentável,
que a gente separou desenvolvimento sustentável e TICs, né, tecnologia da informação e comunicação na área de meio ambiente, economia e sociocultural. E a parte de capacidades institucionais é uma parte mais da governança da cidade, que eles vão responder a um formulário, que são os dados que a própria prefeitura vai enviar para a gente, e a gente vai enviar para eles as recomendações de como eles podem melhorar a cidade, a gestão deles, com um menor, digamos assim, sem precisar gastar demais, entendeu? Para dizer para eles o que é prioridade que eles podem começar a fazer. Então, o uso das tecnologias de informação e comunicação é uma ferramenta facilitadora para o desenvolvimento das cidades, mas nunca é prioridade, como eu falei para vocês. A tecnologia a gente usa como ferramenta para melhorar sempre a qualidade de vida das pessoas. Nunca o contrário, você nunca vai tentar, né, a todo custo ter uma tecnologia de ponta, sendo que as pessoas estão precisando de uma coisa básica, né, de saneamento básico, de água em casa. Então, isso tem que ser levado sempre em consideração, certo? Então, cidades inteligentes em países em desenvolvimento e a necessidade de uma nova tecnologia. O que acontece? A maioria dos modelos de cidades inteligentes do mundo, elas foram criadas para países já desenvolvidos, países já ricos, né, que têm vários problemas de infraestrutura já resolvidos. Mas aqui no Brasil e vários países do sul global, nem sempre eles têm a oportunidade de ter um modelo de acordo com a sua característica, que às vezes a gente não tem a infraestrutura necessária para poder implementar, né, toda a teoria, digamos assim, de cidades inteligentes internacional. Então, a gente viu essa necessidade de ter uma nova metodologia realmente para países em desenvolvimento e adequar as metodologias que já existem com o nosso Brasil, né? A gente está estudando mais para dentro do Brasil, embora exista uma vontade, né, do próprio ITU, da União Internacional de Telecomunicações, que a gente possa expandir esse modelo para a América Latina ou outros países também. Então, foi necessário adequar a metodologia do modelo à realidade das cidades brasileiras do interior do hemisfério sul para garantir a aderência do conjunto de indicadores da metodologia aplicada. Em que a gente se baseou para fazer isso? A gente se baseou nas recomendações da União Internacional de Telecomunicações, na Agenda 2030, né, 2030, que é uma agenda que é baseada em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são os 17 Objetivos do Milênio. Aqui tá errado, a gente se baseou na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que também é um documento muito importante, que eu fiz parte, e que faço parte até hoje. É um documento, eu posso mandar para vocês depois, que ele é público, e ele tem 8 objetivos, né? Ele é um documento que foi feito a muitas mãos, aberto, tiveram oficinas em Brasília, que eu participei, e sempre a gente estava em contato com vários órgãos diferentes, tanto da área privada quanto da área pública, e estavam presentes pessoas do Brasil todo, do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, para entender como seria melhor e que documento seria esse da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes que seria realmente importante para o Brasil. Então, a gente se baseou em tudo isso para poder fazer um modelo brasileiro. Então, para planejar a evolução das cidades no Brasil mesmo, a gente expandiu o modelo e a gente adaptou aos países do sul global, né? Então, por que eu falo que a gente teve que expandir? Porque, por exemplo, a gente se baseou em um modelo também do ITU, a gente chama ITU em inglês, né, é o IT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que eles tinham 5 níveis de maturidade. A gente teve que expandir para 7. Por quê? Porque a gente pegou esses 5 níveis de maturidade e teve que descer mais 2 níveis, porque a gente não tinha toda a parte de infraestrutura das cidades que países já desenvolvidos têm. Então, Brasil, nem sempre a gente vai ter saneamento básico na maioria das casas, né? Na verdade, a gente está vendo que precisa muito ainda, além disso. A gente não vai ter, às vezes, nem a água encanada nas casas das cidades.
não tem toda a parte de conectividade de cidades inteligentes, de backbone, como a gente chama. É como se fosse o backbone, como se fosse sei lá, uma grande artéria que vai dividindo as veias, né, assim, para poder chegar à internet, digamos assim, em várias cidades. Então, a gente ainda não tem, em todas as cidades, toda essa parte. Então, é por isso que a gente teve que expandir mais ainda o modelo para poder caber algumas cidades que não tinham ainda esses níveis. É importante citar também aqui, não sei se vocês sabem, mais de 90% das nossas cidades brasileiras têm menos de 200 mil habitantes, certo? Então, a gente está lidando com a maioria da nossa cidade que tem, a maioria das cidades do Brasil tem menos de 100 mil habitantes, né? Então, a gente é feito, o Brasil, na sua grande maioria, de cidades pequenas. E o que eu sempre digo é que não impede de uma cidade pequena ser uma cidade inteligente, não é só uma São Paulo, uma Rio da vida, ou Curitiba, que pode ser uma cidade inteligente. Cidades pequenas também podem, desde que elas sejam, realmente tenham seus serviços públicos eficientes para a sua população, certo? Cada dimensão dessa, meio ambiente, economia, sociocultural e capacidades institucionais, também tem 7 níveis de maturidade. Por quê? Porque a gente quer mostrar para os prefeitos e os gestores que quais são as áreas da sua cidade que está com uma necessidade maior ou menor em cada coisa, certo? Então, a gente dividiu por essas áreas e nessas dimensões para que as próprias cidades tenham noção de como elas estão indo. E esse modelo também vai ser público para as pessoas em geral, quando elas quiserem ver alguns dados públicos das próprias cidades. Por exemplo, Paulo Afonso já tem lá todos os seus dados, vai precisar só dos dados das capacidades institucionais, né, que vai depender da prefeitura. Então, a evolução de cada nível se dá por meio do cumprimento de metas estipuladas, né, por um conjunto de indicadores que representam as áreas temáticas relevantes das políticas públicas para o município. Então, por exemplo, para ele subir, né, do nível 1 para o nível 2, ele precisa ter alguns requisitos importantes que precisam ser preenchidos antes dele ir para o nível 2, da cidade ir para o nível 2. A cidade está no nível 2, quer ir para o nível 3, então ela precisa realmente preencher alguns requisitos, certo? Então, os níveis que foram aumentados, de novo, foi a Session Commitment, que é a parte de engajamento de acesso, que é a parte de que a cidade vai planejar, realmente vai ter o seu plano diretor na área de cidades inteligentes, ou o seu plano diretor voltado para essas áreas, né, de cidades inteligentes. Então, o modelo completo está aqui, visualmente, ele parece bem grande, mas o principal é a parte de cima, que são as 4 capacidades, cada uma delas tem um nível de maturidade, e somado a uma característica que todas as cidades vão ter a sua característica, que é o coeficiente de Gini. O que é o coeficiente de Gini? É saber o tanto de desigualdade social que tem naquela cidade, o GDP, digamos assim, o PIB, né, da cidade, a parte de empregos, a parte de finanças, quantos habitantes tem naquela cidade, são algumas características da cidade que vão ter nelas mesmas, e aí todos os tópicos da parte de dimensão de desenvolvimento sustentável vai ter cada um a sua área, e a parte de capacidades institucionais também vai ter vários componentes diferentes. No total, a gente tem mais de 114 indicadores de cidades inteligentes que trazem as informações da cidade que são bem importantes e relevantes para entender como a cidade está indo e evoluindo. Então, são 2 partes, a parte de desenvolvimento sustentável e TIC, tecnologia da informação e comunicação, e a parte de capacidades institucionais. Na parte de desenvolvimento sustentável, a gente tem economia, meio ambiente e sociocultural. A parte de caracterização é uma parte de todas as cidades que não vai influenciar na nota da cidade, é só como se fosse uma característica da cidade mesmo, certo? Então, cada dimensão dessa tem vários temas diferentes. Por exemplo, tem a administração pública, como é que ela está conectada,
tem a parte de inovação, de dados abertos, de perda de água, de saneamento básico, etc. E a parte de meio ambiente também tem várias coisas, alguns desses dados são do mesmo tema, mas são indicadores diferentes, mas que às vezes se conecta, por exemplo, saneamento básico está diretamente ligado à saúde, por exemplo, entendeu? Então é uma coisa realmente muito importante. E a parte sociocultural também tem toda a parte de cultura, mas também tem toda a parte de que o cidadão realmente tem direito no Brasil, deveria ter, né? Educação, saúde, cultura, inclusão digital e etc. Então, as capacidades institucionais, elas vão dar os dados primários das cidades. Os dados primários, a gente fala que a própria prefeitura é quem dá esses dados. Os dados secundários são os dados públicos que a gente baixou, né? A gente tem 80 indicadores de dados secundários, que são os dados públicos de cada cidade. Então, a gente, mesmo que as cidades não não entrem no sistema, a gente já tem uma base mais ou menos de como a cidade está, por causa dos dados secundários, que são os dados públicos, né? E aí, com essa parte de capacidades institucionais e com os formulários preenchidos, a gente vai ter uma ideia global de como é que a cidade está, para poder recomendar, fazer as recomendações da cidade de como ela pode melhorar e qual deveria ser as prioridades dela, para poder ela ir evoluindo com o tempo, né? Evoluindo com o tempo e melhorando a qualidade de vida da sua população. Então, como resultado, a gente quer trazer uma visão global para as cidades. A gente já testou em várias cidades do Brasil. Campina Grande, que é a minha cidade, também foi testada já com esse modelo, né? Respondeu todas as coisas, os requisitos. Campinas também, e algumas cidades no Brasil, algumas cidades no Ceará, como Juazeiro do Norte, uma cidade do norte, da região norte do Brasil também. Então, o gestor, né, o principal é que o gestor poderá olhar para o seu município, ver o que pode fazer para resolver os seus problemas, para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, né, das pessoas que habitam lá, reconhecer o contexto da cidade nas análises e, assim, melhorar o seu desenvolvimento sustentável, a sua capacidade de governança política na sua realidade, né? Então, a gente chama que também vai tentar melhorar essa parte de cultura de governança das cidades, né, de ter uma participação maior do cidadão, que é muito importante na tomada de decisão da sua cidade, e entender como é que as tecnologias estão sendo aplicadas lá para realmente melhorar a qualidade de vida. E todos os indicadores são contextualizados, são integrados com tudo isso. Eu espero não ter passado muito do tempo, mas, assim, criar oportunidade, né, igualdade de oportunidade é uma das coisas mais importantes, e várias pessoas têm oportunidades e escolhas que outras não tiveram, né? Então, sempre que a gente puder compartilhar conhecimento é muito importante, e sempre ter em mente que a gente não é melhor do que ninguém, é só porque a gente teve, às vezes, mais oportunidade do que outras pessoas, e quem tem um conhecimento maior tem essa obrigação de tentar compartilhar um pouco da sua oportunidade com outras pessoas, certo? Então, eu deixei meus contatos aqui, se vocês precisarem, se quiserem enviar depois, se ficarem com vergonha de perguntar e quiser perguntar alguma coisa depois, mas eu estou aberta, eu posso responder qualquer coisa, não tenham medo de perguntar, certo? Meus canais são esses e muito obrigada. Eu acho que é isso. Obrigada, Clarissa. Imagina. Você está aqui com minha cabeça aqui está fervilhando, né? Depois que você fez uma abordagem aí bem didática, assim, bem geral. Acho que o pessoal gostou bastante e começou a visualizar assim algumas frentes, né? Que eles podem atuar enquanto capacitação, formação, né? Já que a gente está falando aqui de uma abordagem assim bem generalista mesmo, né? Então, várias áreas aí, a gente tem uma atuação em várias áreas para o desenvolvimento desse modelo, né? Então, tiveram algumas perguntas aqui, eu vou passar para você, se você puder nos ajudar, né, com as respondendo. Então, Lídia pergunta: que tipos de profissionais e áreas de formação você acha que serão mais necessárias para a implementação desse modelo para Smart Cities? Difícil. Olha só, eu fiz engenharia elétrica, né? Mas
como eu sempre lidei muito com a parte de trabalho voluntário e social, eu sempre também tive em contato com pessoas que realmente precisavam de mais oportunidades. Então, ter uma ideia global, por exemplo, o que a gente precisa ter nessa área? Ter uma ideia global de política pública das cidades, né? Entender que a tecnologia realmente ela precisa ser usada para melhorar a qualidade de vida, entender os problemas da cidade, que é uma das coisas principais, eu acredito, e tentar conectar essa tecnologia com esses problemas maiores, sabe? Na engenharia elétrica, a gente tem uma noção global de tudo, eu acredito, que ter essa noção da parte de automação, né, que hoje em dia a gente precisa. A gente também, às vezes, tem um pouco de noção de computação, de programação, que hoje em dia está muito, né, assim, uma área realmente que precisa muito. Então, toda a parte de dados é importante saber mais ou menos como lidar, tem uma área muito grande crescendo nessa área. Eu tive que lidar com muitos dados do Brasil todo, então tive que ter uma certa noção de estatística. Quem faz engenharia elétrica, eu acredito que sabe bem lidar com matemática, com modelos também, modelos tanto matemáticos como até mesmo modelos preditivos. Se essa cidade continuar a fazer essas mesmas coisas, o que é que vai acontecer lá na frente, né? Depende do que você quer também. Por exemplo, toda a parte de energia renovável é uma parte realmente muito boa de investir também nisso, porque o pessoal está realmente preocupado como ser sustentável e a gente ter realmente energia suficiente para poder viver há muitos anos, né? Diminuir também toda essa parte de emissão de gás carbônico, mas veja, tem na área né, de engenharia elétrica, tem toda a parte de biomédica que eu fiz também, é bem legal, que é levar a tecnologia para a saúde. Hoje em dia a telemedicina está crescendo muito e toda essa parte de telecomunicações também é importante, toda a parte de automação de sistemas é importante, a parte de potência, né, nessa área de eficiência energética é importante também. Então, eu acredito que, assim, vocês estão num curso realmente bom, que dá uma visão global, e que se vocês quiserem, vocês podem entrar em todas essas áreas, assim, que eu comentei, que são áreas que realmente precisa, sabe, de gente para poder melhorar. Até mesmo nas soluções, né? O pessoal está querendo vender muita solução de cidades inteligentes, mas elas se baseiam basicamente em aplicar tecnologia em, digamos, serviços públicos para as pessoas, né? Para realmente melhorar a qualidade de vida. Obrigada, Clarissa. E a outra pergunta que tem aqui é justamente relacionada à parte de engenharia biomédica. Eric pergunta: boa noite, Clarissa. O que te motivou a entrar nessa área de engenharia biomédica? Acho essa vertente interessante. Legal. Olha só, tem uma parte que é minha de interesse, mas também tem uma parte pessoal, né? A gente tem dentro da gente, às vezes, um ideal que cresce e cada pessoa tem a sua história. Eu gostava muito de robótica e fiz vários projetos nessa área, na UFCG, né? Que eu fiz a graduação na UFCG e depois eu fiz uma parte no INSA de Lyon. Mas eu sempre quis fazer a área de robótica, porque eu lia muito livros de Isaac Asimov. Isaac Asimov é aquele autor que fez aqueles filmes do Homem Bicentenário e Eu, Robô, com Will Smith, que passou esses dias, acho que até na televisão. Então ele falava muito dessa parte de robótica e dos seres humanos e tudo mais, que muita gente falava que a robótica seria ruim, mas ele sempre falava na humanização da robótica para, assim, realmente melhorar a qualidade de vida, né? Então eu fiz projetos nessa área, a gente fez até competições no Brasil, em Florianópolis, enviou artigos para fora. Eu trabalhei também com o Antônio Marques, que a Daniele conhece bem, que a gente estudava um pouco da área de filtros de calmo para saber a posição de um foguete ou de um satélite no espaço. Então, a parte de controle era uma coisa realmente que eu trago as noções até hoje. Mas depois meu pai teve câncer, e na época meu pai era coordenador do curso,
e a gente se sente bem impotente, né? Então, eu queria tentar ver se a tecnologia conseguia melhorar um pouco essa parte da medicina, para que outras pessoas tivessem uma solução melhor, até mesmo para a parte de câncer, né? E meu pai tinha me dado um livro de nanotecnologia até, antes dele falecer, de um autor lá da Unicamp. Então, eu quis entrar nessa área, porque comecei a estudar muito na área de nanotecnologia, e acabei fazendo um curso justamente com esse autor do livro que papai me deu o livro, né? Depois que ele faleceu, eu fui entrar nessa área. É uma área realmente muito interessante, que traz muita esperança, né, no mundo. Aí eu estudei no mestrado a parte de radiações ionizantes na área de câncer, na mamografia. Depois no doutorado, estudei algumas técnicas de laser, que é a parte de espectroscopia Raman, para identificar alguns tipos de câncer de tireoide que ainda não estavam sendo identificados. Por exemplo, mesmo a presidente da Argentina, a ex-presidente, né, da Argentina, ela teve um nódulo na tireoide, teve que tirar a tireoide inteira. Depois que tirou, foi que ela viu que não era um câncer maligno, era um tumor benigno que ela podia ter deixado. Só que não tem ainda vários cânceres um diagnóstico preciso que você não precisa fazer intervenção interna mesmo, sabe? Então, a parte de espectroscopia, ele te dá toda a frequência daquele material, cada material tem uma certa frequência. Quando você insere uma luz, né, que é o laser, ele te reflete com características próprias, ele te reflete dando todas as características daquele material. Então, a gente estava vendo diferentes materiais, como eles refletiam, para não precisar você abrir tudo, tirar tudo sem necessidade, só com um pedacinho de amostra de biópsia. Depois eu fiz um trabalho na área do sistema respiratório, para saber qual seria a frequência do barulhinho que emitia o sistema respiratório, para saber qual a doença que o paciente tinha, sem precisar de intervenção também, sabe? Com frequência mesmo. Então, toda a parte também de micro-ondas é muito importante para a gente entender várias coisas também, sabe? E depois, por último, eu fiz um trabalho na área de tumores com nanopartículas magnéticas, para que essas partículas magnéticas entrassem dentro do tumor, com um campo eletromagnético variável, você fizesse variar, e essas células tumorais, elas são, digamos, mais frágeis do que as células normais. Então, seria um tipo de quimioterapia específica que não ia prejudicar todas as células do organismo e iriam prejudicar mais as células tumorais, porque elas tinham algumas características que era diferente das outras células normais, né? Ela não aguenta muito a vibração, nem uma temperatura muito alta. Então, quais são os conhecimentos que precisa ter para isso? Precisa saber um pouco da parte de eletromagnetismo, de ondas também, né? Porque as ondas em si, quando elas vibram, elas fazem vibrar alguns materiais também, por exemplo, toda a parte de nanopartículas magnéticas, elas iria fazer vibrar, e nessa vibração ela iria matar muito mais as células tumorais do que as normais. Então, esse foi o que eu achei mais legal, mas eu não encontrei um grupo no Brasil que trabalhasse bem com isso, eu tive que trabalhar fora, que foi na George Mason University, que é na área da grande Washington, D.C., né, que é a capital dos Estados Unidos. Lá, só para vocês terem uma ideia, a área de eletromagnetismo avançado não é muito boa, não é, assim, uma área que o pessoal de engenharia elétrica vai muito. Então, mesmo lá, a professora falou assim, minha orientadora, né, disse assim, olha, se você quiser ficar aqui, fazer um pós-doc depois e continuar como professora daqui, você pode, porque pouca gente entende dessa área de eletromagnetismo avançado, dá para aplicar em várias áreas da área de saúde e o pessoal está precisando de professor aqui. Então, se você quiser ficar aqui, você teria chance de ser professora nessa universidade. Aí eu não quis, porque eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de viajar, mas eu gosto mesmo de verdade de voltar para o Brasil. Por causa da família, porque a gente tem essa oportunidade, como eu falei para vocês, de dar a oportunidade de trazer mais conhecimento para dentro do Brasil. Eu acredito que a qualidade de vida
de quem tem uma certa condição aqui no Brasil é melhor do que fora, porque o pessoal é mais frio, o clima é mais frio, entendeu? Então, eu sou mais feliz aqui no Brasil mesmo, tentando contribuir um pouquinho de nada, né, para melhorar toda a estrutura, né, do Brasil, de conhecimento, e o que eu puder passar de conhecimento é realmente uma das minhas paixões, né? Mas é realmente uma área bem apaixonante, essa parte de biomédica. Obrigada, Clarissa, por compartilhar um pouco, né, com a gente dos seus desejos e da sua história, né? Tem um pouco da parte pessoal, né, Dani, que você conhece. Exato, né? que eu conheço. Eu lhe via circulando ali pela universidade, né? E sempre como filho de professores, né? Mas não tinha essa noção assim dos seus anseios, né? Enquanto profissional. Então muito legal você compartilhar conosco. O professor Márcio ele pergunta: Clarissa, como podemos pensar as smart cities considerando o contexto brasileiro marcado pelo neoliberalismo em curso e com aprofundamento de desigualdades? Como você vê essas questões? Então, para mim é muito difícil, por quê? Porque o CTI que eu trabalho é um braço do Ministério de Ciência e Tecnologia, certo? Então, o CTI é o Centro de Tecnologia da Informação, que ele é localizado em Campinas. É localizado em Campinas porque Campinas realmente é um polo tecnológico, é como se fosse, eles consideram o Vale do Silício brasileiro. Lá a gente tem o CNPq e tem um laboratório, que é um laboratório, né, bem grande, e tem o acelerador de partículas, que tem luz síncrotron, né, que acelera realmente partículas e elétrons e traz vários pontos de luz que dá para fazer várias pesquisas. É o maior acelerador de partículas da América Latina, e logo que ele foi lançado, ele era um dos maiores do mundo, mas a Suíça já fez outro maior. Então, tem o CPQD também lá, que é um centro também de pesquisas bem avançado, que algumas pessoas daqui da nossa universidade, da UFCG, também trabalharam lá. Então, tem a Unicamp também, né, que é um polo gigante lá. Então, o CTI é lá. Mas o nosso chefe maior, digamos assim, é o ministro astronauta, né, o Paulo Pontes, que não, né, na visão do Brasil não está tão bem assim nos ministérios, principalmente atualmente o pessoal tem feito algumas críticas para ele por causa do corte da ciência e tecnologia. Então, eu realmente não tenho essa visão neoliberal, minha visão é um pouco mais progressista, né, digamos assim, que eu acredito mais que a gente vai melhorar com a diminuição da desigualdade social. Tem alguns números que dizem, por exemplo, que o Bolsa Família, ele tirou muitas pessoas da miséria e 67% das pessoas, depois de um certo tempo, elas largam a Bolsa Família e vão ter os seus empregos, porque elas têm o que comer, os filhos estão na escola e aí consegue melhorar. Mais de 90% das famílias que começaram, né, desde o começo do Bolsa Família, não estão mais no programa. Quer dizer, realmente isso ajuda a pessoa a passar um tempo ali, que o dinheiro é bem pequenininho, acho que é só para comer mesmo, e depois você arranja outro emprego. Então, essa noção de política pública, do que as pessoas realmente precisam, o que é que elas estão precisando para poder arrumar um emprego, é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente na área de cidades inteligentes. Por isso que eu falei, é importante conhecer a tecnologia? Mas a tecnologia é uma ferramenta para melhorar o quê? A qualidade de vida das pessoas. Como é que está a qualidade de vida das pessoas da maioria do Brasil? Então, precisa entender um pouquinho de política pública para poder aplicar esse conhecimento de tecnologia, entendeu? A gente não está muito bem das pernas, né? E o Covid também piorou a situação. Então, eu espero que com esse lançamento amanhã as prefeituras comecem a entrar no sistema e entender um pouco sobre a própria cidade, né? E enviar alguns dados. Vão surgir muitas dúvidas, mas eu espero que esse trabalho a gente contribua pelo menos um pouco, nem que seja para a cultura e educação de alguns gestores, para poder eles entenderem mais sobre gestão municipal mesmo,
e também para que as pessoas tenham os dados abertos da cidade, né? Para que vocês, por exemplo, entrem na plataforma, veja Paulo Afonso, por exemplo, veja quais são os indicadores que estão bem, quais são as dimensões que ele está melhor, que está pior, entendeu? Vejam as características da cidade, para vocês mesmos depois terem uma ideia, olha, aqui tem esse problema grave, eu acho que a gente pode usar a tecnologia para melhorar isso daqui. Não sei se eu respondi, que é uma pergunta meio complicada. Obrigada, Carissa. Depois o professor Márcio aí responde se ficou satisfeito. Eu vou fazer aqui uma última pergunta. Deixa eu ver aqui se tem mais, acho que não. Que também foi de Eric. Deixa eu ver se eu encontro. Pronto. Clarissa, pelo que entendi, a Smart City é algo embrionário ainda no Brasil. Analisando o panorama brasileiro, há alguma cidade que possa se tornar uma Smart City em poucos anos, ou agregar de forma mais robusta as características dela? No Brasil é algo embrionário ainda, porque por causa daqueles fatores e características que eu falei para vocês. Várias cidades, elas não têm o básico, não têm a infraestrutura básica para as pessoas, né? A parte de mobilidade não é muito boa, a parte de saneamento básico não é muito boa, a parte de água, de conectividade, de internet não é muito boa, a parte de educação não é muito boa. Tem algumas cidades que podem caminhar bem para isso. A cidade, por exemplo, de Curitiba, realmente é uma cidade que, assim, funciona melhor, eu acredito, os serviços, mas vem de uma coisa muito lá atrás, precisa entender muito de história, por exemplo. Eu andei dando uma lida, né, às vezes, quando a gente sai um pouco do trabalho, que quer relaxar um pouco, até antes de dormir mesmo, eu leio até no meu celular, acredite ou não, antes de dormir. Sobre a história do mundo para quem tem pressa, a história do Brasil para quem tem pressa. Toda a parte do Sudeste teve muito mais colônia de povoamento do que de exploração. A gente no Nordeste, né, no Norte e tudo, não teve o mesmo tipo de colonização. Então, algumas cidades de Santa Catarina, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que elas tiveram colonização alemã. Tanto é que as próprias características do pessoal de lá é diferente. Então, isso contribuiu também, de certa forma, para haver uma certa, de certa forma, uma harmonização maior, né, das coisas de lá. Então, o pessoal vem se desenvolvendo bem, né, a parte de educação, de escolarização, eles sempre tiveram um pouco maior do que as outras regiões do Brasil, a região sul. Embora o Ceará está melhorando, assim, né, exponencialmente a parte de educação agora, mas eles sempre tiveram um pouco da parte de educação melhor. E é impossível negar que, desde sempre, eles tiveram um pouco mais de recursos do que a gente, né? A parte do Sul e Sudeste tem um pouco mais de recursos, porque concentra um pouco mais de indústria, porque concentra um pouco mais dos políticos mesmo, deputados e senadores, eles são, né, tem alguns que têm mais influência de lá. Então, algumas cidades do Sul, elas têm uma certa, um pouco mais de igualdade social, digamos assim, elas têm um pouco mais dessa infraestrutura básica que é necessária. Então, a parte, por exemplo, de transporte de Curitiba é realmente um pouco melhor, a parte de educação, entendeu? Então, ainda está longe, porque a maioria das cidades do Brasil tem favelas, tem periferias, a parte de periferia está diretamente ligada à parte de saúde das pessoas também, porque nem sempre você vai ter postos de saúde em todos os lugares da periferia de qualidade, entendeu? Então, todas as cidades do Brasil, para você ter ideia, tem problemas, por exemplo, com legalização de terras. A Bahia é um dos estados também que mais tem esse problema de legalização de terras, de terrenos e tudo. Tem uma coisa também que eu falo, que as periferias hoje em dia, elas estão divididas, né? Tem uma parte da periferia que é do pessoal realmente que não tem lugar para morar e às vezes faz a ocupação, tem barracos e tudo mais. Ao mesmo tempo, muitas áreas de condomínios grandes não são legalizados porque eles constroem em localização de meio ambiente que seria proibido construir, por exemplo. Em Campinas, a maioria dos grandes condomínios de alto luxo são construídas em áreas de preservação, que não deveria ter sido construída.
Então, também são áreas que não deveria, né, ter. Às vezes eles não têm nem saneamento básico mesmo, porque tá impossível de chegar lá, porque não é legalizado. Então, eles fazem fossas. Os grandes ricos e milionários, né, até em São Paulo, em Campinas, eles fazem isso. Eles fazem fossas para não ter que pagar água e também para não ter que pagar esgoto, por incrível que pareça, né? Então, a gente tem os extremos opostos, né, que eles não querem dar nada, assim, de imposto para o governo, tem uma parte de sonegação enorme, por exemplo, o custo de uma sonegação de impostos em um ano do Brasil daria para pagar todos os Bolsas Famílias desde o começo do Brasil até o fim. Então, por exemplo, se o Brasil realmente quisesse manter um sistema, sei lá, um auxílio, digamos, emergencial, era só arrochar um pouco mais a parte de sonegação fiscal das grandes empresas para investir um pouco mais em auxílio para as pessoas ou até mesmo investir em saneamento, em água, sabe? Por isso que essa parte de entender um pouco de políticas públicas é muito importante. Agora, em poucos anos não vai resolver, não. Vai resolver em muitos anos, porque toda essa parte de desigualdade é uma coisa meio que vem desde o Brasil de 1500, que a gente precisa melhorar. Toda a parte também de racismo, né, estrutural que a gente tem também. Então, a gente precisa entender que quantos negros estão assim morrendo mais do que brancos, quantos negros sofrem muito mais preconceito se vão numa loja ou não, do que eu, por exemplo, que pareço uma pessoa branca, né, mas que na verdade também tenho sangue de negro, de índio, de tudo. Então a gente precisa conviver um pouco melhor, saber conviver com isso, entender que vai ser a passos lentos, mas se, por exemplo, todos vocês desse grupo, né, da turma da professora Daniele, conseguir entender um pouco de todos esses problemas e tentar pensar numa solução criativa que ajude um pouco cada uma dessas dimensões do desenvolvimento de uma cidade, já vai ajudando muito, sabe? É um trabalho de formiguinha que realmente vai levar anos. Verdade. A gente tem aqui uma última pergunta, vou explorar só mais um pouquinho, viu, Clarissa? Bem Fique à rapidinho. A vontade. gente já está encerrando, mas Eduardo perguntou: Clarissa, o que você acha do hidrogênio verde no contexto do Brasil? Nos próximos anos serão implantadas 2 usinas de produção de hidrogênio verde nos portos de Suape e Pecém, mas o Brasil tem mercado para isso? Ou seria como outras commodities que nós exportamos e não usufruímos? Não sei se é bem a tua área. Não é a minha área de especialidade, mas eu vou falar um pouco de forma geral, certo? O que está acontecendo com o Brasil atualmente, lá em Brasília? O pessoal está investindo muito em soluções e milhões nessa área de cidades inteligentes. Embora a gente tenha falta de muita coisa em várias áreas, mas eles estão investindo pesado nisso. Eu vou dar um exemplo de Campinas, por exemplo, certo? Para vocês entenderem. A parte de mobilidade elétrica em Campinas está sendo muito valorizada. Primeiro, quem é que tem dinheiro para comprar um carro elétrico, né, que é mais de 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais? A Prefeitura de Campinas tem alguns pontos na cidade que quem quiser abastecer seu carro de energia elétrica desses carros, abastece de graça. Então, é como se a água só corresse para o mar. Por quê? Porque eles estão tirando o imposto de quem vai comprar carro elétrico no Brasil. Já tem várias pessoas comprando carros, a propaganda em cima disso está altíssima no mercado inteiro. Por exemplo, se eu for falar que não é tão sustentável o carro elétrico assim, em alguns grupos que eu faço parte, né, de cidades inteligentes, eu sou crucificada. Mas a parte de hidrogênio verde é uma das soluções que pode ter, que é um pouco melhor do que a bateria de lítio da mobilidade elétrica. O Brasil vai gastar milhões e bilhões, tanto na tecnologia 5G, quanto na área de mobilidade elétrica. Tanto para ônibus elétricos, que em Campinas já roda vários, quanto para carros elétricos e isenção de impostos, certo?
Então, eu acredito que essa parte de hidrogênio verde tem espaço no Brasil, por quê? Porque esse hidrogênio verde, eles estão falando que ele é extraído, de certa forma, do etanol, né, da cana-de-açúcar e tudo mais, que é uma área que o Brasil sabe lidar um pouco. É uma área que é uma energia 100% verde, o etanol também não causa poluição? Causa. Mas a gente viu que o bagaço da cana pode ser usado para reutilização de energia, de transformação de energia também. O próprio chouriço que fica de resto pode ser usado como energia também com o gás daquilo que pode ser transformado em energia. Então, tem várias coisas que dá para fazer, por exemplo, até a parte do solo mesmo, de tratamento de solo, para não ficar um solo muito pobre de nutrientes, né? Então, eu acredito que tem espaço sim. Eu não sei até que ponto o governo realmente vai investir nisso, porque é uma das soluções para a mobilidade elétrica. Eu não sei se vocês sabem, mas cada ônibus elétrico, por exemplo, é na faixa de 2 a 3 milhões, fora toda a parte de... você tem que construir uma plataforma para ele poder carregar. Para o ônibus tem que ser uma plataforma só para ele carregar, não é como o carro que às vezes você pode plugar na parede de casa. E o carro tem que passar a noite inteira carregando, sabe? Para você poder usar no outro dia, por exemplo. Mas o ônibus também é muito tempo e tem que ter toda aquela estação. Aquela estação custa muito, a energia que ele vai consumir para carregar custa muito, e toda a parte de manutenção do ônibus ainda não é bem conhecida no Brasil. Então, toda essa infraestrutura custa realmente muito. Se a gente tiver uma tecnologia nossa, que a própria bateria ou o próprio consumo de energia seja uma coisa que a gente produziu, é melhor para o meio ambiente e é melhor até mesmo para a parte financeira. Mas, assim, a gente acha que está muito embrionário, mas tem várias soluções de cidades inteligentes que o governo está gastando realmente milhões ou, quem sabe, bilhões nessa área, sabe? Pronto, e para a gente encerrar, Francisco pergunta em que canal ou plataforma se dará o lançamento do modelo amanhã, se a gente pode acompanhar de alguma forma, né? E aí eu já coloco também que eu espero que seja bem recebido, né? Porque eu vislumbro oportunidades, né? Oportunidades para quem está na academia. A gente é uma instituição de tecnologia que atua no interior, né? Da Bahia. Então, eu acho que esse apoio a gente poderia dar também, né? Até para a prefeitura e para os órgãos públicos aqui da nossa cidade. Então, se vai ser divulgado, né, se a gente tem como acompanhar de alguma forma, e dizer que já desejo, né, que sejam bem recebida, né, que a proposta seja bem recebida. Eu espero também. Olha só, ia ser o lançamento em Brasília, com pompas e tudo, o ministro que ia fazer o lançamento. Tem uma plataforma, até o Instagram do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas eu acho que não é muito acessado, não. Não sei se ele vai passar nesse Instagram dele amanhã. Essa reunião de amanhã é com gente do Brasil todo, da Câmara 4.0. Câmara 4.0, eles falam também da parte de indústria 4.0, né? Não sei também se vocês já ouviram falar, mas também digamos que é outra palestra à parte de toda essa área de indústria 4.0, e infelizmente não é aberta a todo mundo. Eles mandaram e-mail e convite para algumas pessoas e alguns órgãos que estão trabalhando nessa área de Câmara 4.0 de cidades. Tem muita gente que vai participar, eles devem, em outro momento, fazer talvez um lançamento público, mas amanhã vai ser um lançamento ainda fechado e restrito, que vai ter muito prefeito também nessa reunião, e não sei se é algum governador, mas vai ter muito secretário de alto escalão dos ministérios, sabe? Do Ministério de Desenvolvimento, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que a gente lida bastante, Ministério de Comunicações também. Mas, por enquanto, não é público, infelizmente. E eu também espero que seja bem recebida a proposta e que dê certo, que várias cidades no Brasil tenham aderência e que possam entrar, né? Possam
preencher os formulários e entender um pouco. A gente tem todo o interesse nisso. Mas aí eu posso passar algumas informações, se eu souber de algum outro lançamento público, para vocês e para a professora Daniele. Pronto. A gente fica aí acompanhando, né, o andamento de como é que está se desenvolvendo, e se você tiver algum contato, alguma informação, você me passa, que eu repasso também para os meus alunos, certo? Passo sim. Clarissa, muito obrigada, assim, achei que foi muito boa a palestra, muito esclarecedora, assim, acho que para um público majoritário aqui de alunos iniciantes no curso, acho que eles conseguiram ter uma noção, assim, né, mais ampla do que está acontecendo, do que vem, do que é o futuro, né, na área de tecnologia, na área de energia, e foi muito legal. Gostei bastante, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Pode contar comigo sempre, Dani. Sempre que você quiser uma área específica, a gente abre e pode falar um pouco mais disso. Conte comigo sempre. Tá, joia, muito obrigada. Pessoal, eu encerro aqui a nossa noite, né, do dia da quarta-feira. Lembrando que amanhã a gente vai ter o mini curso, né, às 17h30, que vai ser conduzido pelo professor Evandro, que é de introdução à CLP. E amanhã a gente volta com o mini curso. Muito obrigada novamente, Clarice. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau.